Para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso. Esse vídeo aqui é absolutamente imperdível, porque é inacreditável o que eu vou mostrar para você. E ele explica muito sobre o Brasil que a gente vive hoje. Era o chefe da ABIN na época do Fernando Henrique Cardoso. O que eles descobriram? Uma reunião que ocorreu em 2002, abril de 2002. Lula vai ser eleito em outubro, novembro de 2002. O Brasil engoliu isso na maior cara dura. A ABIN do FHC mostrou... Sabe o que é isso aqui? Pode deixar aí. Isso aqui é o link. O que acontece, pessoal? Nós gostamos muito de trabalhar aqui com a linha do tempo, né? Por isso, né? Timeline. A conversa é uma linha do tempo para fazer com que vocês entendam certas coisas. Eu vou pensar muito em produção do Google aí, tá? Quero que você coloque algumas imagens, algumas coisas. A produção é rápida nisso. O que acontece, gente? O Lula, depois que ele mudou a postura dele em 2002, né, colocando gravata, coisa que o Lula não usava, botando terno, falando com os empresários, vamos gravar isso, tá? Falando com os empresários, ele é eleito em 2002. FHC, Fernando Henrique Cardoso. Vamos lembrar que o Fernando Henrique Cardoso era quem estava à frente do SEBRAP, que é o responsável pela Constituição brasileira, bem dizer, o texto da Constituição. SEBRAP, um think tank. Olha a diferença do Lula. Olha isso aí, gente. A mudança que eles fizeram no Lula e colocando o Lula ao lado dos empresários. Pode deixar essa foto aí, produção, muito boa. O Lula, ele foi colocado na presidência em 2002, né? Eleição de 2002, assume em janeiro de 2003, com o auxílio do FHC. E quando eu falo com o auxílio do FHC, eu quero dizer sobre isso aqui. Quem é o general Jorge Félix? Olha como tem nada novo debaixo do sol. Nós estamos vendo o quê? Hoje, nesse exato momento, a gente está vendo general traíra, pilantra, safado, mentiroso, covarde, chorão. É isso que a gente está vendo. General vagabundo, almirante, entregando Bolsonaro no covil dos leões sem crime nenhum. Sem crime nenhum. Coronel inventando reunião, etc. E aí, esse é o general Jorge Félix. Está na tela aí para vocês. Ele era ninguém mais, ninguém menos do que o cara que estava à frente do GSI do FHC. E por que o nome dele é importante? Ele e o Mauro Marcelo era o chefe da ABIN na época do Fernando Henrique Cardoso. O que eles descobriram, tá? Uma reunião que ocorreu em 2002, abril de 2002. Lula vai ser eleito em outubro, novembro de 2002. Então, em abril, eles fizeram uma reunião. O PT fez uma reunião com um membro das Farc, que depois vai conseguir asilo no Brasil. Ele estava sendo procurado pela Interpol. Tá? O Brasil deu abrigo para ele. Abrigo. Porque ele era membro das Farc. Um infiltrado estava na reunião do PT, na Chácara Coração Vermelho, é esse mesmo o nome? Chácara Coração Vermelho, próximo a Brasília. Essa reunião tinha, então, um padre vagabundo, padre Olivério Medina, que era membro das Farc. Militantes de esquerda estavam lá e um infiltrado da ABIN, a ABIN do Mauro Marcelo. E esse infiltrado relatou, então, que o PT iria receber uma doação de 5 milhões de dólares por meio, né, repasses que seriam dados em Trinidad e Tobago, ou seja, paraíso fiscal, a empresários ligados ao PT. Essa denúncia foi feita anos depois, né? Essa é a matéria da Veja, anos depois, em 2005, quando o PT já estava no poder. O que acontece? O coronel Eduardo Adolfo Ferreira, ele que era membro da ABIN, ele falou que havia dezenas de relatórios, repasses. A ABIN, então, realmente envia para o GSI um documento robusto, com declarações, testemunhas, repasses financeiros das Farc para o PT. Farc para o PT significa da cocaína,
né? Dia 30, segunda-feira que vem, vai ter, então, o julgamento do Carvajal. E a gente sabe muito bem o que ele disse. Ele disse, olha, o Cartel de los Soles financiou candidaturas na América Latina. Foi isso que ele delatou, tentando escapar da prisão. Não deu certo. E aí o coronel Eduardo Adolfo Ferreira, esse dossiê será entregue em breve na revista Timeline, ele avisou, aqui ó, pelo menos 3 relatórios importantes foram redigidos dentro do gabinete de José Milton Campana, que era o diretor da área de inteligência da ABIN, promovido, tá, no governo Lula. Ele falou que assim, ó, realmente tinha ali uns relatórios, mas assim, era boato. O Brasil engoliu isso na maior cara dura. A ABIN do FHC mostrou que havia o encontro do padre Medina, membro das Farc, que depois em 2006 ele consegue refúgio no Brasil, sendo procurado pela Interpol. Ele mostrou, a ABIN do FHC mostra para o GSI do FHC, dizendo o seguinte, ó, tem repasse, é por meio de paraíso fiscal em Trinidad e Tobago, 5 milhões de dólares das Farc para o PT. Isso molhou o bolso de muita gente e certamente é um dos motivos do Lula ter sido eleito em 2002. Tá? Todo mundo engoliu que no ano seguinte o Lula muda a ABIN e a ABIN vira e fala assim, ah não, era boato. Não tinha nada não. Era puro boato. Puro boato. Não tinha nada, absolutamente nada. Todo mundo engoliu isso. Ou seja, FHC fez com que o Lula ganhasse as eleições. Por qual motivo? Né? Estratégia das tesouras, medo, corrupção, troca de favores. É difícil, a gente pode especular várias coisas. Mas o fato é, FHC entregou o Palácio do Planalto para o Lula depois de anos. E se a produção conseguir achar aí foto do FHC junto com o Lula quando eles eram mais novos. Um do lado do outro. Parceiraço de marxismo. Os dois eram marxistas. As origens são diferentes, né? Mas as ideias são muito parecidas. O PT tem uma origem no sindicalismo e o PSDB tem uma origem acadêmica, basicamente. É a diferença. Pseudo-acadêmica, né? Eles eram amigos. Acadêmica naquele nível que a gente falou. Aquele nível lá. Boletim da noite. O incrível é assim, é como que os deputados... Não pode colocar o negócio do Filipão aí. Não é a cabeça do Maurício. O negócio do Filipão lá. Os deputados querendo ver negócio de maquiador, de parlamento. Gente, deixa isso pro Joaquim Teixeira, deixa esse pessoal da internet brincar. Os deputados têm que começar a fazer investigações mais sérias. Sabe, não dá para tolerar os deputados com tantos assessores, eles conseguirem fazer menos investigação do que eu sozinho. Isso é inadmissível. Sabe, não dá. Não dá. O Lula, ninguém mais tem dúvida, o Lula foi eleito com o dinheiro da cocaína das Farc. Ele utilizou as próprias Farc não só como cocaína, mas como disse a matéria da Veja na Lava Jato, no período da Lava Jato, que a Odebrecht tinha que pagar pedágio durante 12 anos. 100 mil dólares por 12 anos. As Farc. Não sou eu que estou dizendo isso. É só colocar aí, ó, bota no Google. Farc, Odebrecht, 100 mil dólares... Veja, vai aparecer. Não, a história que você conta no dossiê do Porto de Mariel é um troço impressionante. A gente acompanhou todo o processo, mas eu não sabia que o sigilo sobre a administração do Porto era assim... Bom, claro, é um país comunista, Cuba, mas assim, é um segredo total sobre o que entra por ali, sobre o que sai dali. Ninguém sabe, não tem. Não tem nenhum... A imprensa brasileira engoliu a narrativa do Porto de Mariel na maior cara dura do mundo.
Gente, o pessoal entrava com lei de acesso à informação para saber se o Bolsonaro comprou o pastelzinho com o cartão corporativo. Era isso aí. Irmão, E a dívida até hoje não foi paga. O empréstimo do BNDES não foi pago. É isso aí. O TCU alertou, é um contrato sem nenhuma garantia para o Brasil, para o BNDES. Nenhuma. E pode perguntar para todo mundo que foi ministro ou secretário de ministro na época do Bolsonaro. Era quase todo dia lei de acesso à alguém informação. da esquerda acionando para saber algum gasto, para saber alguma coisa, para tentar pegar qualquer ilegalidade e meter processo. Cadê a direita fazendo a mesma coisa? A direita tá preocupada com o maquiador do Filipão. E aí, enquanto a gente está falando de maquiador do Filipão, olha o que aconteceu agora. Põe aí, produção, o que eu acabei de mandar aí. Olha o que saiu agora no Senado. Eu nem tinha visto, vi agora aqui durante o programa. Já tem, e parece que a votação foi ontem. As cotas? Das cotas. Agora vai ter, olha lá, Senado aprova a reserva de 30% das vagas em conselho de estatais para mulheres. Ou seja, não importa mais, né? Na verdade, já tem tempo que não importa, né? Se tem mérito, se a pessoa tem capacidade ou não. A questão, você vê, essa ideia de cotas, essa coisa das cotas, elas vão entrando no Brasil e vão assumindo todos os lugares. Não importa se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, se é homossexual. O que importa numa coisa dessa é o mérito. É a capacidade. Óbvio que já faz tempo que isso não acontece, né? Virou cabide de emprego esses conselhos estatais. Mas agora eles estão aí colocando, então você é obrigado. Ah, mas se eu tenho aqui um conselho de homens muito preparados, eu não tenho uma mulher. Não pode. Vai ter que colocar, mesmo que ela seja menos preparada, você vai ter que colocar pelo menos 30%. É a menor chance de dar certo um negócio desse, cara. E aí isso aí passa. Cadê? Ninguém fala. Cota é uma... E aí, tem coisas piores. Tá vendo isso aqui, ó? Desculpa, mas não encontramos a página que você procura? Sabe o que é isso aqui? Produção, consegue dar um... Sem querer exigir demais? Consegue dar um zoomzinho aqui, só para o pessoal poder ver? Eu vou diminuir a claridade para melhorar aqui na câmera. E aí. Esse aqui é o máximo que dá, Aí, né? só passar Consegue dar um zoom? Consegue dar um zoom aqui? Acho que tem que ser o foco no celular. Aqui, ó. Não, mas beleza, máximo, mas o zoom. Foco, perdão. Só foco no celular. É só o foco no celular. Aqui. Dá? Aí, quase lá. No celular, não? Deu pra ler? Sabe o que é isso aqui? Pode deixar aí. Isso aqui é o link que o Rodrigo Constantino escreveu para a Gazeta do Povo. Tá aqui, ó. Tá vendo que o Rodrigo Constantino escreveu para a Gazeta do Povo? Eu me lembro de tudo isso na época, tá? Tá com foco aí? O Rodrigo Constantino... Qual que é o título? Não, calma. O Rodrigo Constantino escreveu um texto para a Gazeta do Povo. O da Gazeta do Povo ainda está no ar. Mas quando você clica no link, que ele falou assim, ó, gente, deu na Veja. Cuba usou o Porto de Mariel para vender armas à Coreia do Norte. Tá? Tá aqui, ó. Pode voltar aí. Obrigado, produção. Eu me lembro dessa matéria. Eu me lembro de detalhes dessa matéria. O que aconteceu à época? O Porto de Mariel estava sendo usado para venda de armas nucleares para a Coreia do Norte. Só que hoje, quando você procura, não tem mais nada. Absolutamente nada. A Veja tirou do ar. Quando você clica aqui, ó, Veja, deu na Veja. Rodrigo Constantino escreveu para a Gazeta do Povo. O link da Gazeta tá aqui, ó. Rodrigo Constantino. Brasil financia indiretamente exportação de armas para a Coreia do Norte. Esse link ainda existe na Gazeta do Povo. Quando você vai para Veja, não existe mais. Aí depois vai ter umas investigações. Não, eram armas, eram pedaços soltos, obsoletos e tal, não sei o quê. Tem sempre aquelas conversas, sabe? Tipo, não usa mais não. É tipo assim, tinha um velho na lanche com um monte de... Assim, não, mas o velho nem levanta mais, entendeu? Só quer que as meninas se divirtam, um passeiozinho de lancha. Só um passeio de lancha. E é impressionante. Aí quando você vê esse mar de problemas reais, os deputados não estão investigando.
O que todo mundo sabe. Só falta só pegar o horário, o dia, o contra-cheque, que é o PT ligado ao Comando Vermelho, PT ligado às Farc, PT ligado à Hamas, PT ligado à Hezbollah, PT ligado à Al-Qaeda, PT ligado às Farc. Tá todo mundo cansado de saber que isso existe. Mas não. Vai investigar maquiador. Em duas frentes. Por quê? Porque isso aí dá views, isso dá visualização. Entendeu? Isso dá barulho. Isso Não é que seja hype. correto, obviamente, você manter Sim. 2 maquiadores como assessores parlamentares. Isso é um desvio de finalidade, né? Não é para isso que já tem assessor demais, aliás, né? Você ainda fingir que 2 maquiadores são Se o assessores, meu isso é um problema, absurdo se o completo. problema do Brasil fosse um que se diz mulher, vestir de mulher, botando cabelo de mulher, com 2 de maquiador. Meu irmão, se meu problema fosse esse no Brasil, eu tava no paraíso, rapaz. O meu problema é Farc, Hezbollah, Al-Qaeda. Pô, aí pra cima dessa galera, nada. Por quê? Não dá view, não dá barulho. Quer dizer, não dá hype. Sinto muito, mas assim, os políticos no Brasil, além do QI baixo, assim, eu não sei, cara. Não sei se esses caras estão competindo com orangotango, chimpanzé, não sei, cara. Sério, eu olho uma coisa dessa e falo assim, pô, não, vocês não estão gastando tempo com isso, não. Não é possível. Não é possível. Nós temos problemas mais sérios para resolver. Cadê a investigação para cima do Alcolumbre? Ou vocês estão fazendo acordo com o Alcolumbre? Peraí, ou vocês estão fazendo acordo com o Alcolumbre? Hã? Ou vocês estão fazendo acordinho com o Alcolumbre? Vai me dizer que é mais um daqueles acordos que vai aprovar a anistia. Para cima de Moá. O Alcolumbre tem tudo de ruim. Vocês estão vendo que ele está, inclusive, segurando indicações do Lula para o STJ, para o Tribunal Militar, porque ele quer indicar companheiros, amigos, parceiros, para agências reguladoras. Aí ele está segurando, entendeu? Ele não coloca lá para a sabatina os indicados pelo Lula, meio que pressionando. Não, eu quero indicar. Ele quer derrubar o ministro de Minas e Energia, ele quer indicar gente para as agências reguladoras e usa de chantagem para isso. É esse sujeito que está aí, que é presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Nós estamos realmente bem servidos. É o mesmo que diz que abrir um processo de impeachment contra um ministro do Supremo seria criar mais um grande problema para o Brasil e que o STF não é o órgão de correção do Supremo, é o Alcolumbre. Só para completar o que eu falei do Coronel Ferreira, né? Ele deixou a BIM no ano seguinte, quando o Lula assumiu, em 2003, discordando do modo como a BIM atuava. Ou seja, ele sabia de tudo, né? E simplesmente o Brasil inteiro engoliu a história de que não teve nada no encontro dos membros das Farc, porque o encontro ninguém negou mais. O PT não negou o encontro. Não teve sim, foi na chácara tal, foi só um churrasco. Só um churrasco com membros das Farc. A galera que usa fuzil e cocaína. Aí, na sede do Terça Livre, o pessoal se encontrava, que eles chamam gabinete do ódio. Milícia digital. Milícia digital. É isso aí. Então, assim, esses caras se encontram com gente que faz tráfico de drogas, vive de fuzil, mata os outros. A direita que é extremista porque ela xinga na internet. Esse é o jornalismo brasileiro hoje. Essa é as Farc, tá, gente? Essa é foto das Farc. Então, assim, as Farc... não tem problema. Isso é uma questão ideológica só. É só uma questão de nós só queremos a liberdade do povo colombiano. Uhum. Né? Vale lembrar que é essa galera aqui, ó, essa galera aqui que ficou instigando matar os outros lá na Colômbia, que deu um tiro na cabeça do candidato. Na cabeça. Mas foi um jovenzinho, ele não tem nada a ver com as Farc. Sei com você cedilha, né? Sei. Eles nos chamam de extremistas, eles nos chamam de revoltados, de histéricos. Nós somos os briguentos, nós somos os chatos. Eles são paz e amor aqui, ó. Com fuzil, cocaína. Jovenzinho segurando fuzil ali nas Farc. Essa gente precisa ser investigada. Mas as investigações não dão em nada. Faz a investigação, joga pra fora. O Trump tá doido pra encontrar aqui
provas documentais do PT com o Comando Vermelho, com as Farc, com PCC, Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Se no Brasil não vai dar nada, eu desafio aqui um policial federal a entrar em contato com a gente, mandar tudo que eles têm aí. Assim, ó, manda tudo pra mim. Eles estão assistindo mesmo, né? Estão assistindo mesmo? Manda tudo pra mim. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? No mesmo pé. Vamos lá, produção, vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Esse documento aí, Lacombe e Marx, é um documento de 1981. Ou seja, tá. Então, esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. E aí agora sim, pode voltar lá pro Twitch, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C. não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a Lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a Lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazer uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, aqui em inglês eles chamam de Rule of Law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é Rule of Law, que é quase um império da lei. Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of Law. Rule é você tá ali regendo, né, algo. Mas aqui eu estou falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali Deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, aí no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho. Sobe ali um pouquinho. Não, sobe, tá descendo. Aí, clica aí. Clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo em produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado.
O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era no Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, O Josiel é o daquele do aeroporto ou o aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do O aeroporto. próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudos de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski perto de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá falar ter nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí, Meu Deus do céu. mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Esse que Visitar a Tríplice Fronteira. esse que foi com proibido Acre. de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Hosley, né? Acho que Ele assim. foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a Tríplice Fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? O Marcos tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Max. Ele acha que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Hosley. Alvin Halsey. Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. Tríplice Fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só isso aqui. Lá, falando que do lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá
terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Hã? Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz, não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada. É isso hein? mesmo. De quem é essa música? Amanhã, talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã, talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney, Mickey Mouse, Minnie. Não vai Pato sair Donald. nem do aeroporto. Não demais, mano. Deixa o cara vir. Chegar na Deixa imigração, o cara vir. Não, vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. É. Colocou aí, produção? Era O só númerozinho 2 música aí? porcenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal. Ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Disseu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana. Não, mas ele é formalmente... Augusto Nunes disse que ele não sabe pegar na arma. É mesmo? Diz o Augusto. Provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou, no mínimo, não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é, o Mota? Diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, que aí eu disse. Isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da BIM paralela. Pode descer, pode descer. Essa arapongagem aí, né?
Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que que impeachment não passa. Pode ir descendo, produção? Pode ir descendo aí. Que eu não vou ler todo o texto. Em breve, nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer. Pode descer. Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google, Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. É porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal para vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Estou lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só estou lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí, como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante, tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém, em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro, todo mundo ali batendo nele,
Que agora acabou isso, vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC. Não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra, mano? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo Era apreensão. recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ele, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa ler. Vamos lá pro dossiê da BIM Paralela. Pode clicar aí, a verdadeira BIM Paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF. A verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né? Na última vez. Tenta. Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem. Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins, mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem
ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda pro DIP, Shor executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a Polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC, daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais, matérias lá do Mato Grosso. Vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era como é que era? Inoportuno, como é que é? Quando se incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo, a BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF, a KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shor é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê, tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação Também. da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não Tem era nada ligada ao pra ninguém. Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela... Ver aqui, cara. Não Será? ligada à Lava Não Jato, tem né? 14 anos de prisão nesse Não caso. tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola, Nada. regime fechado. Uh-uh. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e... Tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos e ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras pela força-tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. toda essa galera foi abafada. Tá tudo ligado, né? Lava Jato. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. País é uma vergonha. Agora, existe a BIM paralela? Claro que existe. Ela era amante do Youssef, que a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse olha. esquema. Ela Olha. era ligada mesmo, literalmente. ao Youssef. Em espanhol, né? Exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. Então, existe a BIM paralela? Claro que existe. A BIM paralela é Moraes, Shor, Ricardo Saad e companhia. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Só que todo o formato que esse processo está sendo conduzido deixa muito claro que a finalidade única é silenciar opositores políticos. E a melhor forma de silenciar Bolsonaro não é só torná-lo inelegível, é colocá-lo atrás das grades. Porque se você coloca o Bolsonaro atrás das grades, é muito mais eficaz do que simplesmente torná-lo ineficaz, torná-lo inelegível. Porque o Bolsonaro, se for numa esquina tomar um café, ele junta multidões. Se ele apontar o dedo no próximo candidato, ele pode eleger o próximo candidato.
Então você precisa jogar o Bolsonaro atrás das grades. Você mata 2 coelhos com uma porrada só. Você dá uma aparência de legitimidade, criando um processo fictício com direito de defesa, e você coloca o Bolsonaro atrás das grades, silenciando-o por definitivo. E aí o que a Ju disse é perfeito, é exatamente isso. Por que eles querem censurar as redes? As pessoas devem se perguntar, tá, qual o sentido deles censurar as redes? Censurar as redes é porque daí eles têm o controle da informação. Então, se eles prendem Bolsonaro, o povo não tem como gritar. Porque o único local de fala hoje da população é através da rede social livre. Então, prender Bolsonaro é silenciar a direita por inteiro, torna Bolsonaro inelegível para sempre, e você tira o único canal que os seguidores do Bolsonaro e a direita tem para se comunicar, que é a rede social. Então, veja, isso é um golpe muito bem estruturado e eles estão seguindo a cartilha que eles traçaram desde início de 2023. Veja que não é à toa que eles mudaram a jurisprudência de 2005 para fixar a competência do STF. Veja, se você fizer um retrospecto, eles seguiram exatamente uma cartilha que eles criaram. Ex-mandatário não tinha prerrogativa no STF. Eles vão lá, mudam esse entendimento para o processo começar no STF. Se começasse em primeiro grau, ia demorar muito, Marco. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, STF. Não, vamos começar direto no STF. A gente tem que terminar esse processo em 2025. Vão lá e mudam o entendimento, dizendo que agora ex-mandatário, STF. Não bastasse, precisamos mandar para a primeira turma. Altera o regimento em 2023 para mandar para a primeira turma. Não bastasse, vamos dividir o processo em 4. O processo do Bolsonaro corre primeiro. Não bastasse, não vamos intimar as testemunhas de defesa. Não bastasse, amanhã o STF vai censurar as redes. Veja só, amanhã é o último dia de rede social livre. Amanhã o STF bate o martelo. O jogo foi jogado e a estratégia deles está sendo alcançada. Essa ditadura não vai terminar no Bolsonaro e no bolsonarismo, porque essa tirania não pararia na direita e nos Bolsonaro. Nós dissemos aqui, comunidade jurídica, em todas as ditaduras cormãs, a ditadura chegou à classe dos advogados, chegou à magistratura. Isso é normal. A história não nos deixa mentir. Marco, nós avisamos, a ditadura chegou. A classe jurídica, que imaginava que não seriam afetados. Não há amigos na ditadura. Não há. São todos inimigos. Quem enfrentar o sistema terá a cabeça cortada. Você tem um advogado que teve um inquérito instaurado por advogar. O cara pediu a nulidade da delação, teve um inquérito instaurado. Você tem um juiz com um advogado do lado pedindo desculpa por ter agido corretamente. Vamos entender juridicamente agora toda essa situação. Processos do STF nós chamamos de processos originários, esse é o termo técnico. Processo que começa no Tribunal Superior, processo originário, tá? O que acontece? O STF processa e julga. Só que a execução da pena, que é pela Lei de Execuções Penais, ela se dá no primeiro grau, na vara de execução penal da localidade que o apenado está cumprindo pena. Isso é assim segundo a Lei de Execuções Penais e segundo uma súmula do STJ. Veja que aquela senhora que está fazendo pergunta, ela quase fala STJ. Você viu, Marco? Coloque o vídeo de novo daqui um pouquinho dela. Ela fala, você descumpriu o entendimento do STJF. Ela sabe que o entendimento, a orientação do STJ, súmula 192, é que a execução da pena se fará pelo juiz de primeiro grau. Esse juiz, ele seguiu uma súmula do STJ. E por que ele soltou? Porque um sistema, um computador falou para ele, solte. É sistema, gente. Quem tinha que estar sendo ouvido ali seria a inteligência artificial, porque quando um apenado ele entra no sistema de execução de pena, ele é cadastrado em um computador, tem requisitos ali. E veja só, provavelmente o computador cadastrou esse infiltrado no sistema de primário, tem violência e grave ameaça à pessoa. Então o sistema preencheu lá. Ele é primário, e o crime que ele foi condenado não tem violência e grave ameaça à pessoa. Ou seja,
Quando o sistema calcular que ele cumpriu 2 anos e 7 meses da pena, porque ele foi condenado, se eu não estou enganado, há 14 anos, né? 14 anos. E 16% disso daria 2 anos e 7 meses, né? Ou seja, dando 2 anos e 7 meses, que é 16% da pena, ele teria direito à progressão de regime. O sistema apareceu para o juiz competente. O juiz falou, põe na rua. O juiz não olhou quem era. Agora esse juiz vem e pede desculpa por ter aplicado uma súmula e por ter soltado alguém que um sistema disse para ele soltar, que acontece com 100% dos apenados no Brasil. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas eu tiro vantagem disso. Óbvio que eu quero proximidade com o ministro da Suprema Corte, né? Você imagina, um ministro que tem entrada em qualquer lugar. Quem não quer proximidade com o ministro, a caneta mais pesada do Brasil? O Lula entendeu isso já em 80, que precisava investir na Suprema Corte, porque é o maior poder do país e seria o maior poder do país, e esse dia chegou. Vê, o Gilmar Mendes que manda na CBF, manda em tudo. Então as pessoas não estão preocupadas com a realidade do país como nós estamos. Tudo que elas querem é pegar uma fatiazinha para elas, né, Marco? Então, de alguma forma, eu quero bajular, porque daí eu vou ter contato, eu vou ter proximidade, eu vou tirar vantagem de alguma forma. Nada é de graça. Nada é de graça. Obviamente, essa pessoa que está fazendo campanha por ele, está dando esse título, a conta vai chegar em algum momento desse relacionamento, dessa proximidade. E Brasília gira em torno disso. De favor e recompensa, e uma hora a conta chega, e a conta ela é paga. E é assim que funciona a Brasília. Brasília funciona exatamente assim. É um plantar e colher diário de favores e de relacionamentos, né? Cara, eu fiquei assustado com os detalhes que o Paulo trouxe. Eu não sabia que ele passou pelo que ele passou. Ele chegou a ser conduzido, preso nos Estados Unidos. Eu não imaginava que ele tinha sofrido tanto como ele sofreu. Mas é importante a gente fazer um retrospecto, que o formato utilizado pela atual ditadura, porque tem gente que está pensando assim, que ditadura é essa que nós estamos vivendo no Brasil, que as pessoas estão tendo direito de defesa? É aí que está. Eles estão utilizando o processo criminal para silenciar opositores políticos, porque esse é o melhor formato das ditaduras modernas, porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. Você não derrubou um avião, você não pendurou o teu opositor em praça pública, você não matou o teu opositor fisicamente, mas você dá uma aparência de legitimidade. Nós estamos deixando ele ser defendido. Só que o que você tem como finalidade última é silenciá-lo. Veja, não foi à toa esse showmício de receber a denúncia do Bolsonaro, esse showmício de ouvir os interrogatórios transmitindo no YouTube. Não é à toa que eles estão transmitindo essas fases de defesa em rede nacional. Por quê? Eles querem dar uma aparência de que é legítimo esse processo. Veja, não há uma ditadura no Brasil. Não são ditadores que estão punindo alguém. Não, é o poder judiciário. Há um processo legítimo que, ao final, vai condenar ou absolver pessoas após uma defesa. Vejam, Bolsonaro está sendo defendido. É teatro. É isso que a gente chama de jogo de cartas marcadas. Eles dão uma aparência de legitimidade, mas a sentença já está pronta. Isso acontece na Venezuela, em Nicarágua. Veja, na Venezuela, Marco, não tem preso político. Só tem preso por crime comum. Óbvio. É o novo formato. Veja, o crime que essas pessoas estão sendo presas são crimes comuns, não são crimes políticos. São crimes de atentado ao Estado democrático. Está previsto no Código Penal. Você vê, né? O nosso meio, a comunidade jurídica, culturalmente é muito de esquerda. Então, diferente da Lava Jato, esse momento que nós estamos vivendo, a comunidade jurídica virou as costas para as arbitrariedades. É como se o inimigo fosse comum. Lembro que na época da Lava Jato, a comunidade jurídica extremamente unida, extremamente, palestras, seminários, livros, só se falava daquilo. Todo mundo, uma corrente contra a Lava Jato, que era um tribunal de exceção, era um tribunal das maiores ilegalidades já vistas na história do Brasil.
Hoje você tem um processo que é infinitamente mais ilegal, é infinitamente mais arbitrário, é incomparável Lava Jato com a trama golpista. Incomparável, não tem nenhuma semelhança. A trama golpista não é um processo. É absurdo. E a comunidade jurídica, silente, calada, inexistente. Por quê? Porque a cultura da comunidade jurídica é ser de esquerda. E eles têm, a maioria, né? Eu não e conheço muitos que não, mas 90% tem no Bolsonaro, no bolsonarismo, na direita, o inimigo. Então eles estão aplaudindo, ou melhor, estavam aplaudindo, achando o máximo essa perseguição. É como na época de caçar as bruxas, né? A exceção é necessária. São medidas excepcionais necessárias a salvar a salvar a democracia. Argumentos comuns de ditadura, argumentos comuns de ditadores. Não existe exceção à regra, por isso o nome é Estado de Direito. Ser um Estado de Direito significa não admitir exceção. Não tem exceção à regra, não há justificativa você excepcionalizar uma lei. Então a comunidade jurídica foi dando corda para tudo isso, foi aplaudindo, e eu alertava, vereador. Eu alertava. Eu falava, ó, esse vento vai virar, vai chegar também na comunidade jurídica. Batata, chegou. Advogado com inquérito por ter pedido nulidade da delação. Juiz com advogado do lado sendo interrogado por delegado de polícia. Você imagina o que aconteceu. E aí, então, agora acordaram. Opa! Agora chegou nos advogados. Agora chegou no juiz. E muitos juízes e Ministério Público, promotores, procuradores, eu converso com muitos, óbvio que eu não posso dar o nome, tem que preservá-los, mas eles dizem, eles recebem direto orientações do CNJ e do CNMP sobre termos e assuntos que eles podem comentar. Então, veja, juízes e promotores saíram das redes sociais. Não tem mais juiz e promotor em rede social, acabou. É caça às bruxas. Juiz que colocar a cabeça pra fora vai ser ripado. E veja, dá uma dó do que aconteceu com esse juiz, porque ele foi humilhado. Eu acho que ele não imaginava que ia vazar o vídeo dele. Você viu o medo desse juiz na fala? Não, eu prometo que eu nunca mais vou errar. Mas espera, você não errou. Você não errou. O juiz da execução é o juiz de primeiro grau. O STF não fica com a execução da pena. É legal para explicar para o povo o que acontece. O STF processa e julga. A execução da pena não é pelo STF. A execução da pena é pelo juiz da execução do local em que o apenado está cumprindo pena. Súmula 192 do STJ. Sempre foi assim. Então, veja, o juiz agiu corretamente e está pedindo desculpa. Pera, você não vê isso nos Estados Unidos. Você não vê isso em nenhum país da Europa. Isso é uma ditadura. Um juiz pedindo desculpa por ter agido corretamente. Então agora, caiu a ficha de todo mundo que a ditadura chegou a todos. E a ditadura ela é assim. A ditadura não poupa ninguém. Nesse momento não tá chegando a mim. Mas um dia vai chegar e não vai ter como gritar. Então veja, juiz, cara, concursado, sendo coagido por um delegado daquela forma. E há ainda quem defenda esse estado totalitário que nós estamos vivendo. É uma pena tudo isso, mas não há outra palavra a dar. Não é clichê, não é papinho, não. O Brasil é uma ditadura da toga. É importante olharmos para a história, o motivo pelo qual nós temos a tripartição de poderes. O que acontece? Quando nós criamos o Estado, esse Estado passou a se voltar contra o povo que o criou. Aí vem o chamado Leviatã. Leviatã foi o Estado que se volta contra o povo e começa a aprisionar o povo, sufocar o povo. Montesquieu, então, tem a ideia genial de criar a tripartição de poderes com a ideia de freios e contrapesos. A tripartição de poderes, ela teve a finalidade de retomar o poder do povo, limitando o poder do Estado, pré-definindo muito bem as funções do Estado. Então, dividiu o Estado em legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é o povo, dividido em duas casas, e já explico o motivo de ter duas casas. É o povo no legislativo. O executivo cuida do erário, cuida da grana, então o administrador é o síndico do prédio.
Isso é o executivo, é o síndico do prédio. E o judiciário é aquele que vai executar as leis criadas pelo povo. Então, esse é um formato que o poder está nas mãos do povo. E como que isso é assegurado? É assegurado na existência do Senado. Porque o Senado faz o papel constitucional de fiscalizar os outros poderes e poder tracionar a corda quando os outros poderes deixam de ser independentes e harmônicos. Por exemplo, quando um poder invade o outro, o nome disso é crime de responsabilidade. A Constituição assegura ao Senado, que é o povo, o poder de colocar o presidente, os ministros do STF no seu devido lugar. Então é o Senado que tem que chegar e falar, isso é crime de responsabilidade, nós vamos instaurar impeachment. Então veja, esse formato é para deixar o poder sempre último na mão do povo. O formato que nós temos hoje é o poder último nas mãos do STF. O STF é o último a falar e não há como questionar. Veja, se anistiarem o Bolsonaro, nós vamos declarar inconstitucional. Pera, quem anistia é o povo. O STF tornar a decisão do povo inconstitucional é crime de responsabilidade, porque o STF estará usurpando o poder daquele que detém em um Estado de Direito. Por isso que o Senado pode, então, instaurar processo de impeachment. Então, o que nós vivemos hoje, agora respondendo a sua pergunta, é um estado de exceção, onde não se aplica mais a lei criada pelo poder do povo. O povo é que detém o poder. Veja, Constituição Federal começa com o poder, quem detém o poder é o povo. O povo é o detentor do poder. Então não tem outra leitura a se fazer, não cabe margem para interpretação. Quem criou o Estado foi o povo, e o último a decidir quem deve continuar sendo presidente e ministro é o povo através do Senado. Não há margem para o Estado ser maior que o povo. E o que eles estão fazendo hoje é usurpando a finalidade de ser do próprio Estado. Ou seja, o Estado voltou a ser o Leviatã. Aquela ideia inicial de dividir o Estado em três poderes do Montesquieu já está ultrapassada. Precisamos de uma nova reformulação, porque o Estado voltou a ser o Leviatã que era antes dessa tripartição de poderes. O Senado é o antídoto. Quando o Estado se levanta contra o povo, sendo um veneno contra a democracia, o antídoto é o Senado. O problema é que o nosso Senado está corrompido. Pois é, mas aí... Você vê que coisa? Não, desculpa te cortar bem rapidinho. Você vê que coisa? Qual o problema de um Senado corrompido? O Senado é que tem que tracionar essa corda e fiscalizar o STF. Porém, a Constituição diz que o STF julga o Senado por crime comum. Então tem senador que praticou crime comum e está nas mãos do STF. Então o Senado não vai poder exercer sua função, porque senão o STF dá início ao processo contra o senador. Então perdeu a razão de ser. O STF acaba sendo o maior poder aqui, porque tem um Senado corrupto. E por que eles escolheram um processo criminal? É bem simples. Por que eles escolheram um processo criminal? Você caçar o Bolsonaro e você tornar o Bolsonaro inelegível não é suficiente para tirá-lo da disputa de 2026. Por quê? Porque se ele for numa esquina comprar um café, ele junta mais gente do que a esquerda inteira. Então, o processo criminal é colocá-lo na prisão para silenciá-lo, em definitivo. Você tirar o Bolsonaro das urnas não é suficiente. Ele põe o dedo no filho, na Michele, no Tarcísio. Entende? Então você precisa silenciar, em definitivo, o Bolsonaro, tirar ele das redes sociais. O processo criminal te faz isso. Uma improbidade administrativa, não. Só o processo criminal consegue silenciar definitivamente alguém. E condenando criminalmente, eu não sou um Estado ditador. Porque foi o Poder Judiciário, por meio do sistema de justiça, que condenou. Eu dou uma aparência de legitimidade à condenação. Foi o poder que condenou. Teve um devido processo legal. Ele teve advogado, ele se defendeu, ele foi interrogado. O advogado dele apresentou defesa. Então, você já está com a sentença pronta, mas você dá uma maquiada, você dá uma aparência de legitimidade à punição política do seu opositor.
E colocando atrás das grades, além de dar essa aparência de legitimidade, você silencia por inteiro e você torna inelegível por muito mais tempo do que uma cassação. A improbidade é cível, como disse aqui o Turba ali, né? Então veja, é cível. Você deixa inelegível por 8 anos uma condenação criminal a 40 anos, fica inelegível pelo tempo da pena, fica inelegível por 40 anos. Então eles adotaram a melhor das estratégias, que é aquilo que está sendo feito já nas ditaduras mais modernas. Você está utilizando o próprio sistema de justiça para perseguir opositores, porque daí você esvazia o argumento da ditadura. Você deixa o cara ter um advogado, você dá uma aparência mínima ao sistema e pronto, você calou o seu opositor. Isso tem acontecido na Venezuela, como você bem colocou. Então eles selecionaram essa trama golpista para dar essa aparência de legitimidade. Veja que essa foi a finalidade deles mesmos, porque eles mudaram todas as jurisprudências pacíficas de anos para conseguir começar esse caso no STF e na primeira turma. Todos os sinais desse processo deixam claro que a finalidade era terminar em 2025 e tornar o Bolsonaro inelegível das urnas. Eles começam no STF, então eles mudam uma jurisprudência de 2005 para começar no STF. Depois eles mudam o regimento interno em 2023 para mandar para a primeira turma. Depois eles separam em 4 processos para ficar mais rápido, começando com o processo do Bolsonaro por primeiro. Depois eles dizem que não vão intimar as testemunhas das defesas, as defesas têm que levar suas próprias testemunhas. Veja, tudo que eles podiam fazer para tornar esse processo o mais rápido possível, eles já fizeram. A Constituição é a lei maior e ela traz nortes. A Constituição Federal tem essa finalidade. Ela é o seguinte: ela institui o ordenamento jurídico. Tudo que está abaixo dela merece respeito a ela. Mas a regulamentação dos dispositivos constitucionais se faz pelas leis infraconstitucionais. Um país não pode ser dirigido pela Constituição. A Constituição ela é o norte. A Constituição dá o norte e aí vem as edições das leis abaixo da Constituição que vão trazer os fundamentos, vão regulamentar os temas. O que está faltando no Brasil são essas leis infraconstitucionais regulamentando o próprio artigo 53 da Constituição. Então deveria o Congresso, começando pelo Congresso, regulamentar o entendimento do artigo 53. Então cria-se uma lei infraconstitucional para tratar do artigo 53. Você não pode contrariá-lo, mas você deve interpretá-lo e seguir regramentos, estendendo, inclusive, a normatividade. Essa é a razão de ser da lei infraconstitucional, que segue o raciocínio da Constituição. O regimento interno, por sua vez, é uma norma administrativa que também pode fazer isso. Também pode fazer isso. Então, o regimento interno pode, seguindo a constitucionalidade do tema, trazer regulamentações administrativas. Entende? Então, vocês podem, por meio do regimento interno, dizer a forma como se executará o cumprimento de uma pena, a forma como... Porque a própria Constituição Federal diz que normas de procedimento podem se fazer por meio da lei infraconstitucional. Perfeito. Então, o que está faltando no Brasil são normas procedimentais de execução do artigo 53. Tornozeleira pode ser até lei estadual, porque é norma procedimental, pode ser de lei estadual, pode ser a Alep do Espírito Santo, pode ter um regramento próprio sobre as tornozeleiras no Espírito Santo. Não está na hora de fazer uma reforma do sistema judicial, né? Sistema judiciário. Passou da hora, né, vereador? Passou da hora. O Brasil precisa com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Com urgência. O sistema de justiça não pode governar o país. O Brasil está sendo governado pelo poder judiciário. Há uma necessidade urgente de uma reforma. Eu não estou acompanhando esse debate. Não sei nem se é um debate público que está havendo ou é um debate institucional. Mas eu não estou acompanhando. Mas eu tenho centenas de ideias que a gente pode ficar horas aqui debatendo
do formato que eu penso que seria o melhor nessa reforma do sistema de justiça. Mas um dia a gente marca um debate, quando você for senador da República, você me convida para um café no seu gabinete e a gente elabora um baita de um projeto de lei para uma reforma que seja próxima ao desejado da nossa Constituição da República. Vou te mostrar qual que foi a resposta de Bolsonaro, que em menos de um minuto, um minutinho, demoliu a narrativa da PF, da PGR, do STF, de que teria havido uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Bora lá então assistir esse momento especial juntos. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Eleições no ano que vem. Um grande aliado nosso, né? O do mundo livre é o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que lá ele pune quem não respeita a liberdade de expressão. Tá aqui a primeira emenda deles. E, obviamente, por que eles defendem isso? País democrático, tem liberdade de expressão, ele pode fazer negócio. Ele não faz negócio com a Coreia do Norte, não faz com Cuba, e praticamente não está fazendo com a Venezuela também. Então a liberdade de expressão é bom para todo mundo. Você vê lá no Irã, uma parte da população comemorando o que está acontecendo lá. Por que eles veem? A possibilidade da derrubada dos ayatollahs e voltar a uma democracia como existia há 40 anos. Né? Então é isso daí que... Agora, quando eu falava, enquanto presidente, de liberdade, muita gente zombava de mim. A liberdade é igual o sol, todo dia vai nascer. Viu que não é. E se mira hoje em cima da liberdade de expressão. Então, igual você, Pitão, você já sofreu em outras emissoras aí, pela sua maneira de ser. São poucos órgãos de imprensa que são livres, como vocês, a Oeste, e outros poucos por aí, né, que resistem a isso aí. Se, de acordo com a decisão final do que o Supremo já decidiu, realmente vai ser complicado as eleições do ano que vem. Ou se prepara o ambiente, se o Lula vier candidato, ele ser reeleito. Porque não vai ter contestação. Na minha campanha, eu fui impedido preventivamente de ligar Lula a ditadores como Sim. Maduro, como Ortega na Nicarágua, tá certo? Eu não podia botar o Lula com o gorro do CPX lá no Complexo do Alemão. Eu não podia mostrar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Aquela alocução dele também, certas vezes, falou justificando o roubo de celular. Ele não podia mostrar em mais 7 de setembro. Não podia mostrar nada. Inclusive, tem uma preventiva para mim, né? Que eu não podia baixar o preço do combustível. Eu jamais baixaria o preço do combustível, como a Dilma fez lá atrás, na canetada. Sim. Nós baixamos, tirando os impostos federais, do diesel, da gasolina, do etanol, do gás de cozinha, e botamos um teto no ICMS, com o parlamento do nosso lado. Que, por exemplo, tinha estado que cobrava até 34% de ICMS, botamos um teto 17%. Para falar sobre esse assunto aqui, ninguém melhor que o Saxida aqui. Eu quero só convidar os ouvintes da Ouro Verde para a seguinte reflexão. Quando eu assumi como ministro de Minas e Energia, o preço do barril do petróleo estava $126. Quando nós saímos do governo, o preço do petróleo estava entre 90 e $100. E o preço da gasolina estava abaixo de R$ 5. Hoje, o barril do petróleo está $70. A gasolina está acima de R$ 6. Sim. Então fica aí a reflexão para vocês verem o que foi feito com o presidente Bolsonaro. E o Temer pegou a Petrobras com uma dívida próxima a 900 bilhões de reais. O Temer pagou a parte dessa dívida, eu paguei outra parte, sobrou ainda, mas pelo que eu estou vendo, essa dívida não está sendo abatida, está congelada lá. Exato. Vai sobrar para quem assumir 27 pagar essa dívida da Petrobras. Olha, foi um trabalho difícil escolher um partido, né, para disputar a reeleição em 22, tinha que ter um partido. Então, conversei com vários partidos. Foi decidido para mim, o meu irmão, que mora em Miracatu, o Renato Bolsonaro, eu ir para o PL. Ele estava no PL, conversei com o Valdemar, nós fomos apresentados um para o outro, né, os seus defeitos,
Eu costumo brincar, Valdemar, eu tenho bafo de leão, você tem chulé, dá pra gente casar? Dá. E combinamos. O Valdemar tem cumprido tudo, ao pé da risca. Ele me incumbiu de decidir nos 26 estados IDF a eleição para o Senado. O deputado federal, estadual, governador passa aí pelos respectivos presidentes estaduais do partido e o próprio Valdemar da Costa Neto. E assim estamos trabalhando. Tá? A gente espera, nós fizemos 99 federais na última vez, está contando com um número próximo a 130 para as eleições, e das 54 vagas, nós vamos fazer, juntamente com outros partidos de centro e centro-direita, a gente vai, das 54 vagas, espera fazer pelo menos 40 vagas. Somando do pessoal da legislatura anterior, a gente vai ter uns 55, 56 senadores que realmente estejam comprometidos com o futuro do Brasil lá no Senado Federal. Isso é uma grande jogada. Então eles têm que jogar, eu chamo War, né? 40 anos atrás eu jogava War. Cada 10 partidas que eu ganhava 9. Por quê? Paciência, estratégia. Vai conseguindo um passo de cada vez. Não tem estado, por exemplo, não temos condições de fazer governador. Então vamos tentar uma vice. Não vamos lançar um candidato só para marcar posição, não interessa. Quanto ao Senado, em alguns estados, nós não temos como chegar lá. Eu vou pegar aí o União Brasil, o PP, o PSD, o PR, que tem conversado conosco, não de forma ainda muito aprofundada, que eles estão um pouco longe, né? Mas já sinalizamos dessa maneira. A gente não vai lançar, por exemplo, 2 candidatos em cada estado. Vai lançar um, e alguns poucos estados vão lançar 2, mas em outros estados vamos lançar nenhum. Vamos brigar por uma primeira suplência para nós. Ou seja, deu tudo para nos fortalecer o ano que vem. Lógico, o governo vai jogar pesado, vai ter a tal da lawfare, com toda certeza, vai continuar. Que eu ativizo o judicial para tirar certos candidatos do pleito, como até o momento estou fora, né? Reunir-se com embaixadores é complicado. O Lula se reuniu na sua campanha com líderes lá do Complexo do Alemão. E esses líderes só chegam, só assumem, só são eleitos, porque o tráfico permite que eles sejam candidatos. E tem a sua ligação lá com o tráfico. Tem, infelizmente a maioria tem. Então, a gente espera paciência, a gente espera que o povo confie na gente. Sim. Aqueles que me criticam, né? Eu estaria muito bem do outro lado. Sim. Eu resolvi ficar do lado mais difícil, que era o lado da verdade, da responsabilidade, de poder andar pelo Brasil e praticamente ninguém me apupar ou dirigir um palavrão, sei lá o que for. De vez em quando acontece, né? Sim. Mas mais de 90% das vezes não acontece nada. Muito pelo contrário, o pessoal gosta de bater um papo com a gente, Sim. tomar um café, tomar um caldo de cana, comer um pastel, trocar uma ideia, como por exemplo amanhã, eu tenho certeza, vai ter um público enorme lá em Belo Horizonte, como um apelo mais uma vez que está nos assistindo aqui, Paulista de 29, eu sei que é fim de mês, o pessoal está sem dinheiro, vai com sacrifício, um transporte solidário, em vários locais do Brasil está tendo transporte solidário, como em Copacabana, por exemplo, tem uma senhora lá que está organizando os seus ônibus, tá? E a presença de vocês é muito importante, pô. Vocês vão fazer parte, se Deus quiser, dessa grande vitória nossa, não é minha não, de todos nós, por ocasião das eleições do ano que vem. E você, com os poderes equilibrados, você pode aprovar uma anistia e ela ser mantida, só pela força do Congresso brasileiro, tá? É por isso que a gente vai lutar, viu, presidente? Pode ter certeza disso. E desejando amanhã sucesso lá em Belo Horizonte, viu, presidente? Nesse encontro que realmente consiga atingir os seus objetivos ali. A gente vai estar na Paulista no próximo domingo, né? Não só para cobertura, mas também para
atendendo a sua convocação, é que eu tenho dito todos os dias, eu tenho veiculado o vídeo do senhor aqui todos os dias fazendo convite, porque eu entendo que é uma convocação, né? E era numa só que a gente tinha que atender e lotar Paulista, norte do Paraná, sul Fluminense, sul de Minas, interior paulista, tem que lotar a Avenida Paulista no próximo domingo, é um compromisso que a gente tem que assumir com o senhor, presidente. Desejando a plena recuperação para o senhor, que esse soluço vai embora. O presidente disse que, minha avó dizia que tomar susto passa, não é o soluço. O Andriele está aí do lado, o senhor não... Já olhei para a cara dele aqui. Mas não assustou, presidente? O Andriele é conhecido como corpinho de 30, cara de 80. Eu pensei que o senhor tivesse... O Andriele está aí, é só olhar, já assusta e já acaba com o soluço. Brincadeira, presidente. Saúde para o senhor, presidente. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado. Cuidar desse presidente aí, né, querido Jair Messias Bolsonaro, e domingo a gente vai atender a convocação do presidente. Abraço, presidente. Vai ter um projeto que infelizmente passou na Câmara, está no Senado, prevendo 7 anos de cadeia para quem duvidar do sistema eleitoral. Porque não é dessa maneira que você fala em democracia. Você pode desconfiar, tem. Tem cara que não confia na Bíblia, não confia em Deus. Paciência, né? Agora ninguém pode ser preso por causa disso. Mais apertada. Você pode notar aí que eu estou com crise do soluço. Estou até bem agora, mas fica horas a fio. Fico soluçando, não tem remédio para isso. Agora, essas agendas são importantes, um pouco de sacrifício da gente. Os 70 anos de idade pesam um pouco, mas vale a pena. Eu acho que amanhã, em Belo Horizonte, será um grande evento. Depois, na Paulista, a gente até aproveita a oportunidade aqui. Pede que estejam nos ouvindo, né, que ajude na divulgação. Compareça. A pauta é justiça, é liberdade e anistia. Não desistam. É o terceiro encontro que a gente faz na Paulista do ano passado para agora. Agora, alguns querem a solução de imediato. Você não vai ter. Agora, se jogarmos a toalha, fica pior para todo mundo. É sinal que o sistema venceu. Eu quero é que a democracia vença. Eu quero, quando se fala em anistia, né? Eu não sei por que a esquerda está contra a anistia. Porque basicamente todas as anistias no Brasil, a esquerda foi a beneficiada. A última, uma das últimas, né? Foi em 79. Ali foi anistiada gente que pegou armas, que explodiu carro-bomba, que roubou banco, que sequestrou aviões, que justiçou companheiros. Então foi anistiado. O presidente Figueiredo deu essa anistia lá atrás e fez uma certa pacificação no Brasil. Aqui é a mesma coisa. A pacificação, no meu entender, virá dessa anistia. No meio militar, você tem noção do que é a liberdade. Porque você passa por cursos, por exercícios, até um recruta, né? E fica longe de tudo, às vezes, por uma semana. Ou quando pega uma cana no quartel, né? Por vezes se aplica uma prisão disciplinar no militar ali. Agora, geralmente, no meio militar, ou você está em exercício ou você cometeu alguma falha. Né? Agora, essas pessoas que estão presas, não é apenas a Débora, né? Tem pessoas idosas ali, mais de 70 anos, com câncer, inclusive. A semana passada foi condenada uma mãe a 14 anos, com 7 filhos, 6 menores. Como é que essa molecada vai crescer sem a mãe em casa? Qual foi o crime dela? E negada a prisão domiciliar, né, presidente? Então, a pacificação passa por aí. Eu vejo alguns ministros do Supremo reclamando da questão da popularidade, da forma como eles são tratados nas ruas, tá? Quando vão, né? Agora, passa também entender a pacificação disso, até para o bem-estar da própria justiça, a questão da anistia. E a anistia é um ato privativo do Congresso Nacional, é um ato político e privativo do Congresso. Não é do Judiciário e nem do Executivo, é do Congresso em si. O Congresso tem esse poder, está previsto na Constituição. Então, quando a ameaça de tornar inconstitucional possível a anistia, você perde força do Parlamento. Eu faço o que posso aqui, converso com muita gente, buscando essa pacificação, vinda da anistia, e botando para fora. Eu não sei quantas pessoas temos, mais de 100 presos condenados atualmente. Temos algumas centenas que estão refugiadas aí, em especial na Argentina. Trazer esse pessoal para cá, voltar à vida normal, passar uma borracha em cima disso tudo, tocar o barco. E o que é mais importante, né? Por que essa confusão toda? Não houve tentativa de golpe, Vitória. Você pode ver. Vamos pegar as pessoas mais importantes. Negação à democracia. O que é a democracia? Ela é materializada pelo voto, auditável e com contagem pública. Assim se faz a eleição. Lá atrás, você pode ver, em 82, apesar da reação que as Forças Armadas tinham para com o Brizola, ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. E foi respeitado tudo isso aí. Agora, o contrário, você pode ver as pesquisas.
Você bota um pé atrás tocante a pesquisa. Mas aí a pesquisa está me dando eu, o mais competitivo, e derrotando o Lula por ocasião das eleições. Depois vem os outros nomes ali para baixo. Então, tirar a gente do páreo, por intermédio de inelegibilidades ou condenações absurdas, isso é conhecido como lawfare. Ou seja, o ativismo judicial. Aconteceu na França, a Marine Le Pen está inelegível acho, por 5 anos, na Romênia a mesma coisa, nos Estados Unidos quase conseguiu tirar o Trump da cena eleitoral, e comigo aqui no Brasil. E não é só comigo, outras pessoas também, como por exemplo o Eduardo Bolsonaro, talvez ele tenha dificuldade, porque ele está no inquérito. Depois que ele resolveu ficar nos Estados Unidos, quando ele resolveu ficar em definitivo, no mesmo dia o PGR falou que tinha nada contra ele, o ministro Alexandre de Moraes arquivou, não tinha nada contra ele, mas nos dias seguintes, depois, quando ele começou a falar das possibilidades de sanções aqui no Brasil, para quem não respeita a liberdade de expressão, e também pelo fato de eu ter mandado recurso meu para ele foi incluído no inquérito específico para ele. Ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito, conspirando contra instituições aqui no Brasil. 12 anos de cadeia. Ou seja, não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele pode se tornar inelegível. Assim como outros 25 parlamentares, né? Parlamentares de ponta, de nome, é o Gaia, é o Nicolas, é o cabo Gilberto, lá da Paraíba. São 25 nomes, por ocupar a tribuna da Câmara, e estão em inquéritos. Lá daqueles inquéritos lá, específico do ministro relator, né? Então eles podem, mais tarde, um pouco, ser condenados, essas pessoas, não vão para a cadeia, mas enquanto estiver valendo aquele prazo da condenação, ele perde os direitos políticos, não disputa nada. Presidente, Esse último nome foi do Carlos, né? Eu conversei com ele, eu falo pelo PL, eu não falo por outros partidos, não, tá? E decidimos aqui que ele poderia ser candidato ao Senado por Santa Catarina. 2 dias depois, ele foi incluído na BIM paralela. Está vendo agora na imprensa especial, né? Que o governo federal está gastando dinheiro para monitorar desafetos políticos. Tá? Isso está acontecendo. Então, esse processo todo, juntado com que o Supremo decidiu prorrogar a validade dos inquéritos até 2026, é sinal que eles vão estar ativos nessa questão. Eles vão, não é que vão, né? Estão demonstrando que essas pessoas com potencial para o Senado vão ter problemas com a justiça. Isso também é negação à democracia. Eu nunca falei que queremos um Senado forte para qualquer outra medida de força. Eu quero um Senado forte para reequilibrar os poderes, e nós possamos falar, então, que o Brasil é um país democrático, que vai respeitar a sua Constituição, que a liberdade de expressão será respeitada, tá? Que essa liberdade junto às mídias sociais seja para valer. Você pode pegar um blogueiro qualquer, ou ativista aí, né? Se ele começar a escrever coisas que não condiz com a realidade, o pessoal abandona, como nós temos várias pessoas que foram abandonadas, mudaram de lado, né, sem motivo nenhum, e foram abandonadas. Agora, os outros, que têm uma certa coerência, né, vão ser mais do que mantidos, vão ser fortalecidos. É isso que nós queremos. A democracia é a convivência pacífica de opiniões contrárias. Presidente, o senhor mencionou... 2 coisas, né? Só não caiu de podre há mais tempo, porque tinha muita gordura do nosso governo. Deixamos muita coisa contratada. A economia no verde. Entregamos o governo com 54 bilhões em caixa. Ou seja, isso tudo fez que o governo tivesse a sobrevida. Hoje, por exemplo, né, o governo gastou, além do previsto, 300 bilhões de reais. É uma conta que alguém vai pagar. Esse alguém é o povo trabalhador. Não há dúvida. Tá? Você vê, foram 24 medidas do atual governo para aumentar impostos ou criar impostos. Ninguém aguenta isso. Nós demos um exemplo contrário lá atrás. Diminuindo a carga tributária. Tá certo? Então, esse dinheiro gasto aí sem qualquer responsabilidade vai impactar em quem assumir o governo em 27. De assumir 27, vai ter que tomar algumas medidas salgadas, porque a nossa dívida já tem 9 trilhões de reais. Isso dá só de juros mais de 2 bilhões por dia. Como é que você vai sanear? Eu tenho